Muito bem, Clara, parabéns. Vamos ver. Ela começar a querer gravar. Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Parabéns pela pontualidade de todos. Hoje é uma segunda-feira, dia 16 de novembro já. E na sexta-feira nós solicitamos que vocês enviassem as atividades avaliativas. Infelizmente não estavam de todos lá, que eu fui sexta-feira no final da tarde buscar. Então, quem não deixou, eu peço que, por gentileza, deixe hoje sem falta, tá? Porque amanhã eu vou para a escola trabalhar, e aí para poder pegar e corrigir todas essas atividades, e aí poder ter a nota de vocês. Nós recebemos também na sexta-feira a programação de aula do dia 16 de novembro, que é de hoje, até dia 11 de dezembro, o último dia de aula de vocês. Nosso cronograma consta que hoje nós temos aulas de língua portuguesa, página 59. E na página 59 da nossa apostila de língua portuguesa, nós vamos trabalhar a crase. A crase, pessoal, ela é uma palavra de origem grega, significa fusão, que é mistura, que na língua portuguesa, a crase é nome dada à fusão de duas vogais idênticas, que no caso é a vogal A, tá? Então, começando lá na página 59, nós tínhamos assim, crase vem de substantivo feminino, que na gramática significa contração e fusão de duas vogais iguais em uma só, em sentido restrito, a contração da preposição com o artigo a e o pronome a. Então, na verdade, a crase nada mais é do que a junção do pronome a e do artigo a, porém, em vez de você falar a duas vezes, você vai falar o a e com a crase, que é o acento de uma posição diferente do acento agudo, tá? Ele diz também que é uma designação do acento grave, que indica uma contração, traço distintivo de personalidade de alguém, constituição, feito e temperamento. Isso daqui já é um outro significado, mas o que a gente vai abordar é a parte gramatical, tá? A primeira pergunta nossa na página 59, ele quer saber o seguinte: quantas acepções são apresentadas para definir o vocábulo crase? Nós vimos na aula anterior que acepções são significados. E os significados ou os sentidos da palavra crase são três, tá? O primeiro que se refere-se na parte gramatical, o segundo que fala da designação do acento grave, e o terceiro, que é o sentido dela no seu sentido denotativo, tá? Então, a crase, ela tem três significados, porém, o que nós vamos focar aqui na nossa aula é a parte gramatical. Lá embaixo, perto daqueles dois azinho e um terceiro A com acento craseado, ele fala assim, ó, observe o exemplo a seguir de duas ocorrências da palavra A. A cultura está relacionada à tradição do povo. Se vocês observarem, o primeiro a que está em destaque, a cultura, ele é um artigo. Aí o segundo a, ele está craseado. Por quê? Ele está craseado porque nós teríamos aí no momento o seguinte: a cultura está relacionada a alguma coisa que é a tradição do povo. Porém, como nós não podemos falar, não fica correto, nós dizemos a cultura está relacionada a tradição do povo, nós usamos a cultura está relacionada à tradição do povo. Esse A é acraseado. Primeiro motivo, está lá embaixo na nossa página 59, para quem estiver acompanhando a gente na apostila. O A é um artigo definido, pois acompanha o substantivo cultura, é o primeiro. O segundo A, que é o segundo exemplo, o termo destacado foi marcado por um acento chamado acento grave, que indica a ocorrência da crase. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá virar a página na 60. Aí ela vai começar a explicar para a gente.
Crase, então, é a fusão da preposição a com o artigo definido a ou as. Então, nós temos as preposições e os artigos. Não sei se vocês se recordam, mas os artigos eles são classificados em definidos e indefinidos. Nos artigos definidos, o a ele é um artigo feminino no singular. Então, a junção de dois a é o a craseado. A junção de um a mais as é o as craseado. Para que a crase ocorra, portanto, deve ser observada as seguintes condições. Então, quando que eu vou usar crase? É quando uma palavra feminina que admita o artigo, essa mesma palavra deve depender de outra que exija preposição. Aí, retomando o exemplo anterior, nós temos a seguinte análise. A cultura está relacionada à tradição do povo. Então, o primeiro a, o substantivo tradição, ele aceita o artigo a. O adjetivo relacionado, ele existe, relacionada à tradição, exige a preposição do a, pois a cultura está relacionada a algo ou alguma coisa. Um outro momento que a gente usa também a crase é o seguinte, quando os substantivos aceitam os artigos a, e quando o verbo também vai admitir esse artigo a. Olha só, para certificarmos da ocorrência ou não do acento grave, basta trocarmos a palavra feminina por uma masculina que se equivale. Então, é o seguinte, se nessa troca ocorrer a forma ao, devemos colocar o sinal indicado com a crase. Então, quando eu posso fazer essa substituição, bom dia, Hugo, estamos na página 60 da apostila de língua portuguesa, tá bom? Quando eu posso fazer essa substituição, então ele diz o quê? Que eu, aqui ó, se nessa troca ocorrer a forma ao, devemos colocar o sinal indicativo da crase antes da palavra feminina. Então, olha só, a cultura está relacionada à tradição de um povo. Então, esse ele usa a crase porque a palavra tradição é feminina. Agora, a cultura está relacionada aos costumes de um povo, então o que acontece? Esse costume está no masculino. A substituição de acraseado para a é outro recurso que a gente pode utilizar também. Ele fala assim: as pessoas mais velhas mantêm a cultura às pessoas mais jovens. As pessoas mais velhas transmitem a cultura para as pessoas mais jovens. Então, o que acontece? Há determinado momento em que eu uso ou não. Aí eu preciso observar essa crase aqui. Página 61 da nossa apostila, ele pede o seguinte: copie as frases a seguir em seu caderno e coloque o acento indicador da crase quando necessário. Nós não precisamos fazer no caderno, vamos fazer na apostila mesmo. Na letra A, nós temos o seguinte: aprendemos as ocorrências da crase. Esse as, ele não vai levar acento craseado. Letra B, os candidatos começaram a chegar cedo. Também não usamos crase. Letra C, transmita meu recado à diretora. Eu vou transmitir meu recado a alguém. Então, esse a, que vem antes da palavra diretora, eu vou usar a crase, tá? Então, até agora, nós usamos crase somente na letra C. Letra D, tenho um fogão a gás. Não vai usar. E letra E, vamos à escola. E aí, esse a escola, eu vou a algum lugar, tá? Então, eu vou à escola. Ó, aprendemos as ocorrências da crase. Então, eu não vou dizer aprendemos as ocorrências da crase. Você aprendeu algo. Os candidatos começaram a chegar cedo, os candidatos começaram a chegar cedo? Então, não uso. Transmita meu recado a alguém. Esse alguém é a diretora. Então, eu uso a crase neste momento. Tem um fogão a gás. Tem um fogão a gás? Não, tem um fogão a gás, então eu não uso.
Agora, vamos a algum lugar. Então, quando eu posso indicar a algum lugar ou a alguém, eu uso a crase. Ok, pessoal? Todo mundo aí de boa, tranquilo? Então, eu vou continuar. Jogo rápido, página 61. Reescreva as frases a seguir, substituindo os termos em destaque pelas palavras entre parênteses. Para isso, observe a necessidade de usar ou não o sinal indicativo de crase e faça as devidas adaptações necessárias, tá? Então, gente, eu só gostaria de saber se vocês estão atentos, porque eu estou falando página 61, página 61, tá? Exercício, jogo rápido, página 61. Então, na página 61, nós temos o seguinte: o aluno pediu permissão ao professor para ir ao banheiro. Então, olha só, esse professor ir ao banheiro, eu vou fazer a troca. O aluno pediu permissão à professora para ir à quadra. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Letra A. Aqui, vou colocar no chat para vocês. O aluno pediu permissão a. Esse A é craseado porque ele pediu permissão a alguém, que no caso é a professora, para ir a algum lugar. Então, para ir à quadra. Então, esse A também é craseado. Lembrando que nós vamos pegar as palavras que estão em negrito e substituir pelas palavras que estão dentro do parênteses, tá? Ok? Todo mundo conseguindo acompanhar? Pro Hugo, perfeito, de boa, meu amor? Então, tá bom. Então, vamos lá. Exercício B. Os voluntários prestaram socorro aos feridos. Esses feridos nós vamos trocar por vítimas. E aí ficamos assim. Os voluntários prestaram socorro às, esse A é craseado, prestaram socorro às vítimas. Lembrando que prestou socorro a alguém, então, no caso, esse A é craseado. Então, as vítimas. Exercício C. Houve críticas ao pronunciamento do chefe. Pronunciamento nós vamos substituir por fala, tá? Então, letra C. Houve críticas a alguém, que foi a fala do chefe, tá? Então, nessa mudança, nós vamos usar o quê? Crase em todas as alternativas, pelo menos até a letra C. Passei seu recado ao diretor. Então, eu passei o recado a alguém. No caso, quando o meu substantivo é masculino, eu não uso crase. Eu só vou usar crase, o que o texto falou, só em palavras, substantivos femininos. Então, como eu vou passar o recado à diretora, esse A também vai ser craseado. Passei seu recado a alguém, que é, no caso, a diretora. Tá? Então, a diretora. Exercício E. Ninguém conhece o lugar onde será realizada a festa. Lugar está no masculino. Região é um substantivo feminino. Acompanhado ou não de crase, nesse caso, não, tá? Ninguém conhece a região onde. Ninguém conhece a região onde será realizada a festa. Então, neste caso, nós não temos nenhuma crase nessa frase. Letra F e última da página 61. Depois de ver o filme na casa da prima, Júlia foi jantar no restaurante do tio. No caso, aí a gente vai trocar o restaurante pela lanchonete e vamos fazer as devidas
mudanças, adaptações necessárias. Depois de ver o filme na casa da prima, Júlia foi jantar na lanchonete do tio. Então, neste caso, a gente não tem crase em momento nenhum, porque nós não temos o acompanhamento do A. E depois de assistir ao filme na casa da prima, vírgula, Júlia, acho que deve ser a nossa Júlia. Júlia foi jantar na lanchonete do tio. Certo até aqui, gente? Perfeito? Conseguiram acompanhar? Então, vamos lá. Só um pouquinho. Bom, nosso cronograma segue hoje até a página 64. Porém, a página 62 e 63, ela vai nos indicar uma atividade para ser feita na página 64. Então, eu vou fazer o seguinte: tarefa para quarta-feira. Gente, eu enviei um recado na sexta-feira e assim, o que acontece? A gente está percebendo que vocês não estão participando tanto da aula. No entanto, que as câmeras estão todas desligadas, né? E a gente não está tendo uma participação. Então, isso fica muito complicado, porque essa participação de aula, ela também contribui e atribui em notas. Então, eu gostaria de ver a participação de vocês na aula de quarta-feira, principalmente na correção da tarefa. Para quarta-feira, vocês terão tarefa da página 64 até a página 67. Tá? Minha câmera só tá pro chat. Tá? Pro. Ok. Oi. A minha câmera tava ligada, que eu tava no chat. Ok, então. Mas e aí, no áudio, vocês não participam? Eu tinha tanta participação do áudio, né? Ultimamente que eu tô sentindo que eu tô gravando a aula. A câmera, ok, concordo que eu sei que para o chat tem isso, mas a participação eu não tô tendo. Então, eu quero ver a participação de vocês na quarta-feira na correção da tarefa, tá? Então, eu vou explicar a tarefa da página 64. Então, olha só. Na página 64, vocês vão procurar. Eu vou dar 5 palavras, tá? 5 verbetes, não precisa mais do que isso. Vocês vão pesquisar 5 verbetes e colocar o significado deles. Porém, o que vai acontecer nesse caso? Primeiro, nós temos o espaço da definição, aí uma dica para você dar dessa palavra, e na sequência você vai escrever qual é o verbete, tá? Então, digamos, você escolheu 5 palavras, é como se você fosse fazer uma brincadeira com seu colega e ele tivesse que adivinhar. Então, você vai dar a definição de uma... Exemplo, você vai pesquisar uma palavra, aí você vai colocar a definição, uma dica. Aí você vai escrever qual é essa palavra. Só que na quarta-feira, quando nós formos corrigir, eu vou, digamos assim, Murilo Vida. Ai, Murilo Vida. Murilo Medina. Escolha uma das suas 5 palavras. Aí ele vai escolher. Giovana, bom dia, seja bem-vinda. Nós já terminamos a nossa aula de língua portuguesa, tá? A tarefa foi da página 64 até a 67. Então, digamos, eu peço assim, Murilo Medina, escolha uma das suas palavras. Aí o Murilo vai ler a definição, vai ler a dica, e aí, se alguém souber, fala assim, ó, essa palavra é tal. Então, é como se a gente fosse fazer um adivinha, tá? Na página 65 até a página 67, gente, são todas atividades relacionadas ao conteúdo já estudado nesta unidade, ok? Bom,
concluímos a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Agora, nós vamos para a atividade de Xerox, que é da nossa aula de ciências de hoje, tá? Nossa aula de ciências de hoje, quem pegou a atividade é essa daqui. A minha tá colorida, mas a de vocês vai estar preto e branco, por conta que é Xerox lá da escola, tá? Pro imprimir aqui em casa, então a minha sai colorida. Então, a nossa aula de ciências de hoje é uma atividade para vocês colarem no caderno. Então, assim que terminar, você vai recortar e vai colar no seu caderno para estudo depois. Ok? Então, vamos aqui, ó. Todo mundo conseguiu pegar a atividade? Dos que estão na sala, Gustavo, Elô, Clara, Duda, Medina, Júlia, Sara e Giovana. O Gustavo me explicou que o pai ia pegar ainda. Tem alguém que ainda não tem a atividade? Só para a gente, você poder me orientar aqui. A Elô já tem. Quem mais? A Eu já Sarinha tenho. também. A Sarinha também já tem. Clara tem, Clara? Tem. Então tá bom. Então Eu vamos lá, tenho. gente. Ok, ótimo, Gigi, muito bem. Então vamos aqui, gente. Na nossa atividade de ciências, que nós temos o título Astronomia e o Sistema Solar, nós começamos o seguinte: exercício 1. Astronomia é, letra A, uma ciência que estuda os planetas apenas? B, uma ciência que estuda tudo que constitui no universo, como ele ficou, da forma que se conhece e a qual será o seu futuro? Ou é uma ciência que estuda os movimentos de rotação e translação? E aí, me ajudem. O que vocês acham? Letra A, B ou C? Ó, a Pro vai fazer um pedido para vocês. Assim que encerrar a aula, procurem deixar as atividadezinhas todas separadas por data, tá? Até mesmo as avaliativas, tá? Pode começar a partir do dia 16. Então, conta assim, tudo que for do dia 16. Do dia 16 só tem essa de história, ou de história, de arte, ou de ciência, Gigi. Isso. Aí amanhã, isso. Amanhã de matemática só tem uma. Então, procurem deixar na ordem por data para facilitar para vocês. E aí, gente, o que vocês acham? Letra A, B ou C? Ah, Parabéns, é letra B, tá? A astronomia é uma ciência que estuda tudo que constitui o universo, como ele ficou de forma que se conhece qual será o seu futuro. Então, exercício B, alternativa B, exercício 1. ô, prof, depois você me fala a tarefa, porque eu tava terminando de escrever o texto de português, aí depois você me fala, eu não consegui anotar. 64 a 67, Júlia. Obrigada. Então, eu vou precisar esperar você também pegar a tua atividade de ciências, né? Mas eu já peguei, já tá aqui. Então, tá bom. Então, 64 a 67. Bom, vamos lá. Então, exercício 1, letra A. Exercício 2. O que a astronomia estuda? Letra A. Estuda o Sol e as suas alterações. B. Estuda o sistema solar, a nossa galáxia e os conjuntos das galáxias. Ou C. Estuda os movimentos dos asteroides e dos cometas. E aí, o que vocês acham? Letra B, né? Então, a astronomia estuda o sistema solar, a nossa galáxia e os conjuntos das galáxias. Exercício 3. Nossa galáxia é chamada de Vita Láctea, Via Láctea ou Imita Láctea? E aí? B. Letra B. Então, por enquanto, exercício 1, 2 e 3, letra B. Exercício 4. Como é constituído o nosso sistema solar? A.
Nosso sistema solar possui o Sol, planetas e a Lua? B. Nosso sistema solar possui o Sol, planetas, a Lua e os asteroides? Exercício C, alternativa C. Nosso sistema solar possui o Sol, planetas e a Lua, os asteroides, os meteoritos, cometas e a poeira zodiacal. E aí? O que vocês acham? Muito bem, exercício C, tá? Então, o sistema solar é construído pelo sistema o solar, ele possui o Sol, planetas, a Lua, asteroides, meteoritos, cometas e a poeira zodiacal. Exercício C, perfeito, Clara. Exercício 5. O que são satélites? São corpos menores que os planetas e orbitam os planetas? São planetas que orbitam os satélites ou se são poeiras zodiacais? Esse conteúdo não tem todo na apostila. Por isso que essa atividade é para nos ajudar a conhecer um pouco mais, tá? Eu sou obrigada a responder certo? Não, isso daqui é para estar acrescentando o nosso conhecimento. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham que são satélites? Satélites, gente, são corpos menores que os planetas e que orbitam também esses planetas. Letra A. Isso aí, perfeito. Questão 6. Nós temos até questão 10, né? Isso. Questão 6. Júpiter. Letra A. É o maior planeta do sistema solar? Júpiter possui coloração azul esverdeada devido à alta incidência de gás chamado metano? Ou seja, Júpiter é aproximadamente 9 vezes maior que a Terra. Aí o Medina vai falar assim, eu sei lá, eu fui lá? Não, ele não foi, mas isso daqui é para a gente poder trocar uma ideia, tá, gente? Né, Gu? Olha, gente, vou contar uma coisa para vocês. O tal do Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tá? Letra A. Pensa? Então, alternativa A. Questão 7, sobre o moço aí chamado Vênus. A. Ele possui várias luas e é possível visualizar tempestades gigantescas? Tem praticamente o mesmo tamanho da Terra, é um planeta muito quente, com nuvens ácidas e fortes ventos? Nossa coordenadora está chegando. Ou é um planeta mais próximo do Sol? O que vocês acham? Vou apresentar para vocês, tá? Ele tem praticamente o mesmo tamanho que a Terra, é um planeta muito quente, com nuvens ácidas e fortes ventos. Bom dia, senhora coordenadora, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Tudo bem por aí? Bom dia, quinto ano. Bom dia, coordenadora. Bom dia. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Como que É uns bom dia sono, gostoso, né, Giovana? É. Segunda, Giovana, começando a semana, cheio de animação. Só tá começando, né, Alessandra? Só tá começando, ó. E eu tô passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Quem ainda não veio buscar atividade, já está pronta, pode vir. E quem também não entregou as atividades, hoje é o último dia, não tem como a gente esperar mais, tá certo? Então, tragam as atividades avaliativas que vocês já fizeram, já deve estar pronta aí na casa de vocês, tá bom? Porque eu preciso entregar para a prof corrigir, tá certo? Então, Isso tá bom. mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha, e como vocês viram, já nessas atividades que nós entregamos sexta-feira, já foram as avaliativas, as últimas, né? Depois a Pro vai explicar para vocês direitinho como que vai ser. Pro,
e não Oi, vamos amor. ter como adiar a entrega. Vai ter que ser dia 7. Quem não entregar dia 7, sinto muito, vai ficar sem nota, tá bom? Ela encerra dia. Ela encerra na sexta-feira, no dia 4. Ah, tá. Então, porque deixa eu até te falar. O que, que a Proté fez? Eles não precisam entregar ela. Não dá para entregar dá para entregar até dia 4, Alessandra. Sabe por quê? Tá? Eu programei, então, sabe por quê? Porque eu programei 30, a segunda, a terça e a quarta tem atividades avaliativas, e na quinta-feira ela só vai continuar na quinta por conta da aula de história. Mas na sexta-feira já dá para entregar. Não tem É. mais na sexta? Na sexta não. A gente só vai ficar preso, na verdade, vai até o seguinte: como a gente tem aula segunda, quarta e sexta, na quarta-feira já vai dar para ter feito, porque na segunda a gente faz aula no online. Segunda, aula de segunda e terça. Aí na quarta, aula de quarta e quinta. E na sexta, a aula da sexta, ou se caso a gente não conseguir concluir. Então, o que, que vai acontecer? Na quarta-feira, dá para encerrar todas as atividades avaliativas. Na quinta, dá para revisar, porque daí eles podem assistir a aula novamente para poder ter certeza de estar respondendo e já entregar na sexta. Entendi. Se puderem fazer isso pela professora, vai ser ótimo. Isso, então olha só, já vão adiantando, já vão fazendo as avaliativas como a professora orientou, e se possível, então, né, colaborar com a Pro, entregar na sexta-feira, certo? Porque a prof vai ficar bem corrida para corrigir tudo, fechar as notas de vocês, então vamos dar uma colaboradinha, né, com a nossa Pro, adiantar as avaliativas para dar tempo de entregar na sexta, tá bom? Quem não conseguir, mande um alôzinho aí, tá certo? Mas vamos fazer o possível para conseguir. Isso. Bom? Isso aí. E aí, qualquer dúvida, chame-nos no privado, tá bom? Isso aí. Muito bem. Então, uma boa segunda-feira, uma boa semana, uma semana abençoada para todos nós. E teremos vocês uma também. grande novidade essa semana, né, Alessandra? Sim. Ai, que eu estou ansiosa. Eu já separei o look, tá? Então, mas não comentou ainda nada, não, né? Não. Ah, surpresa. A surpresa vai ter outra surpresa. Tá bom? Então tá bom. Tá bom, então, Pro. Um beijo. Boa semana. Boa semana, meus queridos. Quero todo mundo mandando beijo para mim. Acorda, meu povo. Gustavo, mostra para Alessandra como você está. Beijo. Beijo. Cadê o Gustavo? Gustavo, mostra aí o gatão da sala. Nós estamos com 2 gatos hoje na sala, o Gustavo e o Medina. Só tô com o braço quebrado, mas... Então, liga a tua câmera para a gente ver você de braço aí, enfaixado. Meu Deus, de tipóia, Gustavo. Tava fazendo arte, Gustavo? Tava. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que não foi nada mais grave. Logo você tá bem. Alessandra, você já viu gato cair e quebrar braço? Gato pula do muro, né? Verdade, Pro. Não vi, não. É o primeiro gato que eu vejo. Esse gatinho é mais sensível. Então tá bom, Pro. Uma boa aula, tá bom? Obrigada, beijo, meus amores. Beijo, boa semana. Vamos lá, meus amores. Então, nós fizemos... Então, vou só repetir, tá? Para a gente concluir aqui. Questão 1, letra B. Questão 2, letra B. Questão 3, letra B. 4, letra C. 5, letra A. 6, o Júpiter é o maior planeta, então, questão 6. Questão 7, Vênus tem praticamente o mesmo tamanho que a Terra, letra B. E questão 8, o Sol. O Sol ele é formado basicamente de hidrogênio e hélio e é 110 vezes maior do que a Terra. Letra B, ele é formado apenas pelo gás hélio e é um pouco maior do que a Terra, ou ele é formado apenas pelo hidrogênio e é 150 vezes maior que a Terra?
E aí, o que vocês acham? Letra C? Ó, e aí, letra C, nós tivemos uma opinião. Eu quero ver a opinião de vocês. Vamos ver quem que vai fazer gol aí nesse chute. Letra B. Letra B. E aí, quem mais? Letra A, Duda? E aí? Nós vamos, então, gente, dizer que o tal do Sol, ele é basicamente de hidrogênio e hélio e é 100 vezes maior do que a Terra. Então, por isso que quando está muito calor, a gente está cozinhando, viu, 110 Gigi? vezes. 110 vezes. Caraca, é muito grande. Questão 8, letra A, tá? Questão 9. Mercúrio tem cerca da metade do tamanho da Terra e é chamado de planeta vermelho. Não possui atmosfera significativa, por isso, asteroides e cometas podem se chocar contra sua superfície cheia de crateras. E é o planeta mais próximo do Sol e é quente. E letra C, é o maior planeta do sistema solar. Há várias luas em sua órbita. E aí, o que vocês acham? Questão A, B ou C? Me digam. Letra A. Letra B de bola. Não possui atmosfera significativa, tá? Questão 10 e última. No sistema solar, planetas e seus asteroides, satélites, cometas e meteoroides orbitam ao redor de uma estrela chamada. Ó, nós tivemos uma questão dessa, só que foi o contrário. Ó, alguém já pegou aí. A, Mineia. B, Lua ou Sol? Questão C, Sol. Muito bem, perfeito. Isso aí, gente. A prova vai repetir, então, tá? Exercício 1, letra... Deixa aqui. Exercício 1, letra B, 2B, 3B, 4C, 5A, 6A, 7B, 8A, 9B e 10, letra C. E aí, para saber mais, que é uma curiosidadezinha para vocês sobre o sistema solar. Dentro do universo está a galáxia, a Via Láctea. E dentro desta está o sistema solar. Prof. Oi, amor. A 9 é a letra B? 9 é letra B. B de bola. Obrigada. De nada. Olha só, o sistema solar é o conjunto de planetas que inclui a Terra. Todos esses planetas orbitam o Sol. O sistema solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Marte, Saturno, Urano e Netuno. O Sol, que é a nossa estrela mais próxima e o centro do nosso sistema solar. Satélites naturais, como luas, satélites artificiais, como os de telefonia e TV a cabo, os cometas e os asteroides. Existem dois tipos de corpos celestes: os que possuem luz própria, como as estrelas, e os que não têm luz própria, como os planetas. Fora do sistema solar, temos muitas estrelas e a maior e mais próxima, né, a mais próxima é o Sol. O Sol é o centro do nosso sistema solar e todos os planetas giram em torno dele. Esse movimento que os planetas fazem em torno do Sol chama-se órbita. Para observar o espaço, o homem criou vários inventos como lunetas, telescópios, planetários, naves espaciais, sondas, satélites artificiais e viagens espaciais. O planeta Terra não fica parado. Ele tem dois movimentos principais, a rotação e a translação. O movimento da Terra em volta dela mesma é chamado de rotação, que leva 24 horas. Já o movimento da Terra em torno do Sol, ele é chamado de translação, que leva 365 dias, mais conhecido como um ano. A Terra não fica sempre em pé, ela tem uma inclinação que se modifica no decorrer do ano. Esse movimento chama-se inclinação sazonal. Essa diferença de inclinação dita as estações do ano. Essa mudança entre as estações não ocorre de maneira suave. Os seres vivos se adaptam às suas variações
sazonais climáticas. Os homens são seres basicamente diurnos, que trabalham melhor durante a manhã, porém, quando necessário, podem se adaptar ao modo vespertino, que trabalham melhor durante toda a tarde e a noite. O homem é um dos poucos animais que consegue se adaptar, os animais e costumam, consegue se adaptar. Os animais costumam ser ou são matutinos, vespertinos ou noturnos. Esses ritmos de hábitos em relação ao dia chama-se ritmos circadianos. Então, quem tem um ritmo circadiano aí? Eu não sou do hábito noturno, não, gente. Eu sou dia e noite. Escureceu, tô virando galinha. Já vai pro puleiro e vai dormir, entendeu? Gente, encerramos aqui a nossa aula de segunda-feira, tá? Agora, precisamos ir lá na nossa apostila, corrigir a página 75 e 76 de matemática. E depois de corrigir, professora? Oi, meu amoreco. Depois de corrigir essas páginas de matemática, a gente vai fazer o quê? Nós vamos continuar a aula, Júlia. Ainda são 8h10, vocês estão lembrados que segunda é o dia que a gente é um pouco mais extenso, né? Então, tá? Eu acho assim, no meu ponto de vista, eu poderia dizer para você, se você não quer ficar, sai e assiste a aula online depois, a gravada. Mas assim, eu também tenho aula online. Eu prefiro assistir a online, onde eu posso tirar dúvida com o meu professor, do que, de repente, eu ter que assistir a aula gravada e não ter como tirar dúvida com ele na hora. Então, fica mais difícil. E como se diz? Né? E como eu tenho que sentar e estudar, então eu penso assim, vou sentar e vou estudar logo, como se diz, elimine essa atividade. Eu acredito, Juju, que até 9h, 10 para as 9, a gente está encerrando, tá, meu amor? Aí, como se diz, hoje vocês se cansam de mim, aí amanhã vocês descansam de mim, tá bom? Combinado? Ô, prof, sabe Oi, o que eu meu mais amor. prefiro agora que as aulas voltaram? Eu prefiro ir pra aula, porque eu consigo ver a professora, eu consigo mais entender o conteúdo do que com a online. Porque se passa uma mosca aqui, eu já fico distraída. Ai, meu amor, olha, a sua professora, ela queria bem assim, que esse corona nunca tivesse existido, porque eu juro que eu já falei que a hora que eu encontrar o corona, eu vou dar na cara dele, porque assim, não é fácil, entendeu? A prof fica com o coração apertado quando ela chega lá na escola na terça e na quinta, ela vê um pouco do zururuzinho dela e sabendo que os outros zururuzinhos estão estudando em casa e que só vão me ver online na quarta. Então, assim, mas sabe, olha, eu acredito muito nas orações e a gente pode continuar orando, pedindo para Deus para esse corona acabar logo, essa vacina sair, para ano que vem a gente já está firme e forte na escola, entendeu? Eu já falei para vocês que eu dou aula para vocês ano que vem no intervalo. A gente lancha todo mundo junto na sala, tá bom? Ó, meus amores, matemática, nós fizemos até a página 74, que daí ficou de tarefinha vocês ampliarem de forma duplicada o peixe. Quem quiser fazer esse peixe colorido podia fazer, quem não quisesse ficava a critério. E na página 75, nós temos o seguinte: nós temos uma imagem que é um retângulo e que dentro deste retângulo ele tem um monte de traços. E aí ele pergunta o seguinte: a imagem a seguir ela é composta de triângulos semelhantes. Quantos triângulos há nessa figura? E aí? Quantos triângulos a gente consegue achar nessa figura? Quem se habilite a dizer para Pro? Acho que é um. Um? Ó, Não. a Elô diz que tem 7. E aí? É que eu olhei muito rápido. Dá uma olhada aí. Conta aí, quantos triângulos? Lembrando que cada quadrado forma 2 triângulos. A Duda diz que tem 6. Tem 7. Já alguém falou 7. E aí? Ainda ninguém acertou.
Eu vou chutar, mas eu acho que é 8. Gustavo! Eita! Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Ó, ele tem, pela lógica, 1, 2, 3, ó, ele tem 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. Não tem 6? Tá. Sim. Olha aqui um outro, ó, 7, e aí forma o 8. Quer ver? Nossa. Conseguiram? É isso, a Elô falou certinho, Pro. São 6 menores, 6 pequenos e 2 grandes. Por isso que nós temos 8, meu povo. E Gustavo, hein? Temos 8 triângulos. Conseguiram todo mundo descobrir, ver, visualizar os 8 triângulos, gente? Calma aí, eu preciso ainda ver. Murilo Medina, diga que você está vivo. E aí? Agora sim. Ah! Isso aí. Vou dar 1 minuto para vocês Consegui. responderem a página 76. Prontinho? Vamos lá, vou fazer com vocês. Página 76, online presencial. Agora eu tenho que colocar duas respostas no meu livro. Na página 76 é aquela página final, lá grande final da nossa apostila, onde nós transformamos tudo em texto, né, Clara? Até a matemática a gente transforma em texto. Então, olha só, começamos assim. Na adição, os números recebem o nome de parcelas. E o resultado é chamado de soma ou total. Então, vou repetir. Na adição, os números recebem o nome de parcelas e o resultado é chamado de soma ou total. Na próxima, igualdade significa mesma quantidade, ou seja, equivalência. Podemos representar uma igualdade usando o símbolo de igual, tá? Então, igualdade significa a mesma quantidade, ou seja, equivalência. Podemos representar uma igualdade utilizando o símbolo de igual. Algumas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta ou diminui, a outra aumenta ou diminui na mesma proporção. Então, repetindo, algumas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Próxima. Medir é comparar uma quantidade em uma determinada unidade para verificar quantas unidades dessa referência cabem no objeto que está sendo medido. Então, medir é comparar uma quantidade em uma determinada unidade para verificar quantas unidades dessa referência cabem no objeto que está sendo medido. Próxima frase. As unidades de medidas mais utilizadas são km, quilômetro,
M, metro, cm, centímetro e mm, milímetro. Já as unidades de massa, essas são as de distância, né? Já as unidades de massa mais utilizadas são tonelada, que é o T, quilograma, que é o kg, grama, que é o G, e miligrama, que é o mg. Então, as unidades de medidas mais utilizadas são quilograma, km, metro, m, centímetro, cm e milímetro, mm. Já as unidades de massa mais utilizadas são tonelada, T, quilograma, kg, grama, g e miligrama, mg. Próxima alternativa. Ângulo é a medida expressa em graus. Ângulo é a medida expressa em graus que consiste na região formada entre duas semi-retas ou segmentos de reta da mesma origem. Os triângulos podem ser classificados quanto ao comprimento de seus lados em equilátero, isósceles e escaleno, e quanto à medida de seus ângulos internos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, os triângulos podem ser classificados quanto ao comprimento de seus ângulos em equilátero, isósceles e escaleno, e quanto à medida de seus ângulos internos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Última frase. Em uma ampliação ou redução, as figuras apresentam a mesma forma, ângulos congruentes, que é da mesma medida. Porém, as medidas dos lados aumentam ou diminuem de modo proporcional. Então, nós tivemos uma sequência aí, parcelas, total, igualdade, o símbolo de igual, proporcionais, aumenta, diminui, medir, quilômetro, centímetro, quilograma, grama, ângulo, graus, escaleno, retângulo e diminui. Aí, isso daqui, nós encerramos aqui. Porém, meus amores, eu vou deixar uma tarefa de matemática, que seria a nossa aula de amanhã, tá? Eu vou deixar de tarefa porque eu vou corrigir quarta-feira no primeiro, assim que nós tivermos o primeiro momento da aula de matemática, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui. São 1, 2, 3, 7, tem 10, são 16 questõezinhas, mas todas muito fáceis, é só vocês lerem as alternativas, tá? E aí, assim, eu quero corrigir com vocês. Então, tarefa de matemática. Tivemos uma tarefinha de português, tá? Tarefa de português. Vamos lembrar, tarefa de português foi da página 64 a 67. Não tivemos tarefa de ciências, ok? Tarefa de matemática não é livro, porque nós acabamos de concluir a apostila na página 76. Então, a nossa tarefa, ela está programada para o dia 17, tá? Então, 17 é a nossa tarefa para amanhã. E aí, agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Tá ok? Perfeito? Então, vamos lá. Muito bem, Duda. Mais uma matéria concluída com sucesso. Isso aí, gente. E assim, aos poucos, a gente vai eliminando e vai vencendo cada dia. Até porque também não é difícil, porque vocês são bem inteligentes, sabe? Essas páginas de geografia são tudo de ler, né? Assim. É isso. Agora, a geografia, nós vamos na página 33. Nós vamos começar a estudar a região... Nós vamos da 33 até 37. Tá? Da 33 a 37. Lembram que nós estudamos na aula anterior região norte, nordeste e centro-oeste? E aí, quem assistiu a aula, a Pro pediu para destacar. Então, vamos aqui, página 33. Deixa eu marcar aqui, que agora meu livro tem
Eu tenho que colocar assim, O de online, P de presencial, para poder marcar para quem que eu dei aula, entendeu? Vocês estão pensando que ser professor é fácil, gente? Não é brinquedo, não. Além de tentar ser inteligente, tem que tentar ficar bonita. Bonita tá difícil, inteligente a gente luta. Então, vamos lá. Ó, região sudeste. Então, acompanhem com a Pro, que a Pro vai precisar pedir para vocês destacarem algumas coisinhas aqui. Então, vamos aqui, página 33 de Geografia. O Sudeste tem uma população de 87.711.946 habitantes, sendo a região mais populosa do país. Então, destaca para Pro a palavra assim, ó, o Sudeste, de Sudeste até... na verdade, nós vamos destacar todo esse primeiro parágrafo. Só que vocês não precisam se... Ai, Pro, eu tenho que decorar quanto... Não, tamanho não, tá? O que, que você precisa saber aqui desse parágrafo? Que o Sudeste tem... a região... O Sudeste tem a região mais populosa do país. Então, tem mais gente... E a sua área é de 924.609 quilômetros quadrados, e ela é composta de 4 estados. Então, olha só, o que você precisa saber desse... Oi, meu amor. Mas se eu ler 3 vezes, eu já decorei tudo. Muito bem. Ó, desse parágrafo todo, Clarinha, sabe o que você precisa saber? O seguinte, que o Sudeste é a região mais populosa, significa que das 5 regiões, o Sudeste é a que mais tem gente, porém ela é composta somente de 4 estados. Quem é essa tal de região Sudeste? Quais são os estados que compõem a região Sudeste? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí a Giovana vai falar assim, tá explicado por que ela é mais populosa. Em São Paulo, as casas são construídas 10 casas em cima da outra, não é? As famílias que vêm lá do Nordeste moram 500 pessoas numa casa só. Gente, eu vou contar para vocês. A minha irmã mora num apartamento que quando vai eu, meu pai e minha mãe, em 4, o apartamento parece que fica pequeno. A minha irmã diz que tem apartamento lá que mora 11 dentro de uma casa. Eu acho que assim, metade sai para trabalhar, aí a outra metade que está trabalhando vem para dormir. A que dormiu sai, entendeu? Eles devem fazer rodízio, porque ainda criam um cachorro dentro do apartamento. Aí você pensa. Nossa professora, ela é em São Paulo. A minha mãe disse que aqui em Campo Grande é muito melhor do que São Paulo. A gente tem isso. Mora muita gente grudada. Quando tem alguma coisa no meio da rua, vai para tudo qualquer lugar em São Paulo. Gigi, é uma compartilhação de piolho, minha filha, que é assim, ó, é fantástico. Que nem a gente fala assim, aqui em casa, então a gente já espaçou demais, né? O apartamento da minha irmã não é pequititinho, são 2 quartos, sala e cozinha. Tem banheiro, banheiro é grande. Mas a gente fala que para 4 é apertado, mas não é porque é apertado, porque nós somos acostumados Campo Grande. Gente, Campo Grande é uma cidade espaçosa, né? Por isso que tem gente ficando gordo, porque a gente é espaçoso. Agora, São Paulo não é aquela muvuca. São Paulo, o povo vai para casa mal para dormir, gente. Tem gente que tem 2, 3 empregos, sai de um, vai para o outro. É aquela loucura. Continuando. O Sudeste é a região mais urbanizada, que tem aproximadamente 90% dos habitantes dessa região moram nas cidades, e é a mais industrializada. Então, destaca para Pro, o Sudeste é a região mais urbanizada, e na linha de baixo é a mais industrializada, tá? Cada bairro tem uma fábrica, tem uma indústria. Entendeu? É assim, e uma do ladinho da outra. É muito louco, é muito legal. Eu falei para vocês, né, que a minha irmã é vizinha daquela fábrica da Puma, que faz bolo, que faz pão. Então, você pensa. A grande quantidade de habitantes é uma das consequências dessa intensa industrialização que atribui muitas pessoas de outras regiões em busca de trabalho. O povo vai lá para trabalhar, viu? Não vai para passear, não, é trabalho mesmo.
Na região destacam-se indústrias alimentícias, que é de alimentos, petroquímicas, que é de petróleo, que é gás de cozinha, automobilísticas, que constrói automóveis, metalúrgicas, siderúrgicas, automobilísticas, navais e aeroespaciais. Pode destacar todo esse parágrafo aqui, ó. Aí, a gente pode dizer que a região a região sudeste, ela é um grande polo industrial, tá? Por isso que quando a gente chega lá, é um cheiro forte da bexiga. Isso aí, Gigi, todo esse daí, todo esse último parágrafo. Na região destaca-se indústrias alimentícias, petroquímicas, automobilísticas, metalúrgicas, siderúrgicas, automobilísticas, navais e aeroespaciais. Tem de tudo para todos os gostos e todos os fregueses. Página 34. A indústria extrativa, e ainda tem, olha só, a indústria extrativa também é muito importante, destacando-se jazidas de minério de ferro, manganês, bauxita no estado de Minas Gerais e a extração de petróleo em áreas do litoral do Rio de Janeiro, porque aqui a gente não vai falar só São Paulo, tá? Então, São Paulo nós temos grandes indústrias, Minas, nós temos a extração do minério de ferro, manganês e bauxita, e já no Rio de Janeiro, nós temos o petróleo. Outras atividades... Oi, meu amor. O pessoal, quando vai para São Paulo, eles antigamente, eu não sei se agora vai mais assim, mas acho que antigamente é mais. Por que eles iam bastante lá para São Paulo para fazer compras? Por causa das indústrias? Então, a Pro vai te contar. Ótima pergunta essa, Juju. É o seguinte: São Paulo tem muita indústria, tá? E aí não era o maior mercado. Então, peraí, eu vou explicar para vocês. São Paulo, ela tem muitas indústrias. E São Paulo é o centro do descarregamento de mercadorias da China. E aí a gente tem a tal da 25 de março, o Brás, tá? Que são o centro de comércio, que é o grande comércio de rua fica nessa região. Então, para compra, o pessoal vai lá, porque assim, digamos, Ju, você vai lá na tal da 25 de março e compra uma calça jeans por R$ 15 e vem aqui vende por 50, tá? Agora, para passeio, muitas pessoas vão para lá também porque é região de praia, entende? É verdade. Então, assim, a moda chega primeiro em São Paulo, depois que ela já tá bem na modona mesmo, que lá já enjoou, vem para cá. Então, quando chega, digamos, em São Paulo virou moda usar chapéu amarelo, quando chega aqui, minha filha, significa que lá o chapéu amarelo já não vale mais. Aqui, lá já é o verde, entende? Então, lá é a central da moda, tá? E bem por assim. Consegui te responder? Tá bom. Consegui responder a tua pergunta? Beleza. O Sudeste também representa uma grande atividade agropecuária. As produções de cana-de-açúcar, de café, de batata e de laranja são as mais importantes do país. O rebanho de gado é numeroso, tanto para o corte quanto para a produção de leite. Pode destacar todo esse segundo parágrafo aí para gente, tá? Da página 34. Isso aí. Então, encerramos aqui a região Sudeste. Então, a gente tem que saber o seguinte: principal da região Sudeste é a que mais tem gente e a que tem menos estados também, tem 4 estados. O ponto principal dela são as indústrias, tá? E o comércio de rua. E a parte de turismo, nós temos lá o litoral. Já a região sul, mais bate, né? A região sul é daquele povo que usa muita roupa de frio, né, Gigi? Que come gostoso, muito puxeiro, faz um frio lascado de danado lá. Então, a região sul, gente, olha só, destaca para Pro. A região sul é a menor das regiões brasileiras, tá? Ela é formada por 3 estados. Pode destacar aí essa primeira linha todinha. A região sul é a menor de todas as regiões brasileiras, é formada por 3 estados. Ela tem o território, que é o tamanho dela, de 576.784 quilômetros quadrados. É a terceira região mais populosa. Então, grifa aí, ó.
é a terceira região mais populosa do país. A sua população é de 29.754.036 habitantes. Quais são os estados da região sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu só não vou dizer que a região sul é onde só tem gente bonita, porque no meu quinto ano A e no meu quinto ano B só tem gente bonita. Mas se não fosse, eu ia dizer que lá tem gente bonita, hein? Tem um povo bonito. E que fala cantado, né? Se você falar com alguém que mora no Rio Grande do Sul, você vê que ele só fala cantado. Um dos principais aspectos que diferenciam a região sul dos demais regiões brasileiras são as suas características climáticas. No sul predomina o clima subtropical. Então, grifa aí para na segunda na segunda linha. No sul predomina o clima subtropical, caracterizado pelas chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Então, vocês vão pegar aí, ó, no sul predomina o clima subtropical, caracterizado pelas chuvas bem distribuídas durante o ano. No verão, as altas temperaturas e no inverno, as baixas. Então, lá é o contraste. Quando é verão, é calor e quando é frio mesmo. E quando é frio, gente, chega a menos 0 graus, tá? Podendo até nevar. Outro aspecto marcante dessa região é a população descendente de imigrantes italianos, alemães, poloneses, ucranianos e japoneses. Grifa para pro nesse segundo parágrafo aí, a primeira, a segunda linha, tá? Muitos descendentes de imigrantes ainda conservam sua cultura e seus antepassados dos idiomas. O que eles dão valor é na construção das casas, que são aquelas casas típicas dele, a culinária e o folclore. Prof, Fala, meu amoreco. é da onde até hoje que é para gripar no segundo Primeira e parágrafo? segunda linha, meu amor, do segundo parágrafo. Esse daqui, ó. Esse daqui. Yes, isso. Essa daí, Ok. tá? Obrigada, Ó, Prof. gente, de nada, meu amor. Tiverem dúvida, a Duda falou, Pro, realmente é muito frio. Duda. Eu só fico pensando assim, eu queria muito morar num lugar desse. Mas gordinha, gente, com roupa de frio, fica parecendo um saco. Então, assim, os magros, eu penso assim, eu não gosto. Mas eu falo assim, gente, pensa, eu no Rio Grande do Sul, agora também não é tão assim, mas aquele povo usa aqueles casacos, aquelas roupas, come aquelas comidas gostosas. Aí quando você é adulto, toma aqueles vinhos. Olha aqui, ó, uma das festas muito tradicionais no Rio Grande do Sul, principalmente acontece em Santa Catarina, que é o Oktoberfest, conhecida pela festa da cerveja, tá? Que ela é uma tradição alemã que é realizada na cidade de Blumenau, mas esse ano não teve por conta da nossa amiga pandemia. Na página 36, a avicultura Amiga? por conta da amiga, né? Inimiga pandemia. A agricultura e a pecuária são atividades econômicas bem desenvolvidas da região. Gente, depois eu tenho que contar uma coisa para vocês. Clara, lembrei de você ontem. Olha. Por quê? Nem te conto, gente. É que eu não podia postar. Mas olha, só vou contar um bafo para vocês. Olha aqui o estado da professora de vocês ontem. Isso daqui era só o meu pé, tá? Tá? Quem sabe? Olha aqui o que a sua professora foi fazer ontem. Fui matar a saudade da minha infância. Já foi na chácara, professora? Foi. Lembra que eu falei? Porque deu uma semana tão forte. Lembra que a Pro falou para vocês que... Eu não sei se eu falei que meu irmão arrendou uma chácara e ele tem umas vaquinhas lá. E nós fomos ontem lá tirar uns leitinhos das vacas. Olha que emoção, gente. Mas nunca reguei tanto. Olha, ontem eu percebi que eu tenho uma coluna de ferro, porque... Olha que coisa mais bonita, gente. Olha que lindo. Nascido um pretinho, o nome dele era Trovão. Trovão.
Olha, gente, é uma Mas não sensação. tem nome exagerado. Quer ver? A ver. O bonito tirando leite da vaca. É gostoso, hein, gente? Você esquece da vida. Choveu, atolamos, ó, escorreguei. É muito bom. Vamos lá. Ó, voltando aqui na página 36. Então, a agricultura e a pecuária são atividades econômicas bem desenvolvidas. Os solos férteis e as características do clima favorecem para que essa cultura possa acontecer, tanto nos climas quentes como no frio. Essa região também é produtora nacional do arroz, do milho, da soja, do feijão, mandioca, além do trigo, café, pêssego, maçã e aveia. Pode destacar todo esse parágrafo aí, tá? Nós vamos destacar, na verdade, o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Que vai falar principalmente da economia. Na pecuária, a região destaca-se como primeira produtora de aves e suínos, seguidas pela produção de ovinos, e as áreas em vegetação de campos predomina a criação do gado. Então, pode destacar tudinho isso daí. Certo, meus amores? Para vocês poderem saber sobre a região sul aí. E, por último, lá embaixinho, outra coisa também, gente. O terceiro parágrafo. A atividade, porque a gente vai falar da agricultura, da pecuária e nós vamos falar da indústria, tá? No terceiro parágrafo, também pode destacar ele todo. Vai falar sobre a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, de alimentos também, tá? O grande forte fica em Porto Alegre, Joinville, Blumenau e Curitiba. E para a gente encerrar, o território brasileiro é um dos maiores do mundo. A integração entre várias partes do nosso país, ou seja, a ligação e o acesso entre muitas partes do território nacional, até mesmo das regiões, foi promovida pelos meios de transporte, que foi o rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo, tá? Terra, né? Os carros, os trens, os navios e os aviões. E pelo meio de comunicação, que é o telefone, o rádio, a internet e a televisão. E aqui no mapa a seguir, a gente tem um pouco das redes de transporte. Gente, olha o que é de estrada nisso tudo. Aí, deixa eu dar só um... Isso daqui vocês podem fazer já de imediato, mas lembrando que é para segunda-feira que vem, eu vou corrigir da página 37 à página 40, tá? Na semana que vem, na segunda-feira que vem, eu corrijo da 37 a 40, certo? Deixa eu só confirmar. Agita aqui, o Hugo entrou, mas caiu a conexão dele, e a Vitória não está. Murilo Medina está. Meus amores, alguma dúvida, algo a comentar, acrescentar na nossa aula? Podemos continuar? Podemos continuar assim, né? Agora a gente encerra a aula aqui. Vocês vão dar uma respirada, uma descansada da voz dessa taquara rachada. E olha, eu não sei, da 37 até a 37, 38, até a 40. Elô? Não, Elô não, Clara. Tá? Da 37 a 40. Lembrando que é para segunda-feira que vem, tá? Gente, alguma dúvida? Então, ó, um beijo para vocês e estou esperando vocês na quarta-feira, hein? Pronto, senhora.